Seja muito bem-vindo a mais um Dali para não Tomar Pocket, o podcast feito para você, líder executivo, empresário, que dá porrada todo dia para não tomar porrada. A convidada de hoje, eu posso falar que é a mestre dos cabelos, dos penteados, é ela que tem aí a Fast Care Group, é um grupo aí que possui a Fast Scove e a Fast Spa, cuidando do bem-estar, da estética das mulheres. Michele Wendt, obrigado por estar aqui hoje. É um prazer ter você com a gente. Obrigada, Lincoln. O prazer é meu. E, gente, já adorei o tema do podcast, né? Que a vida do empreendedor é exatamente sobre isso, meu filho. Se a gente não der porrada, a gente vai levar e muita. E o pior é que até dano leva, viu, Lincoln? Por isso que a gente tem que ir pra frente. Essa é uma arte que a gente aprende no empreendedorismo. Não tem como, né, querida? Bem, a primeira pergunta que a gente sempre começa aqui, para a audiência te conhecer, é hoje, qual cadeira você ocupa, né, dentro da Fast Care Group? Quais são os leões que você mata todo dia? E as antas também que você tem que desviar aí, né? É verdade, faz parte, né? Eu sou sócia fundadora, CEO, diretora comercial. Então, eu sou responsável pela parte comercial, tanto de expansão, B2B, quanto B2C de chão de loja. Então, eu trabalho toda a parte comercial da empresa. E eu falo o seguinte, Lincoln, leão a gente mata todo dia, né? A grande questão é como você mata esse leão. E hoje, na Fast Escova, após 7 anos, a gente ganhando maturidade, robustez, né, financeira, profissional, cada vez mais conhecimento dentro do negócio, eu falo que a gente mata os leões, aqui a gente chama de agilidade. O que é a diferença de agilidade e pressa, né? Dentro do contexto que nós temos aqui dentro da Fescova. Pressa, a gente faz tudo por instinto. E aqui na Fescova a gente aprendeu a ter agilidade, porque tudo que a gente pode fazer, todos os leões que a gente mata, a gente tem dados. Dados, números. Então, os leões que a gente tem que matar diariamente, a gente minimiza todos os riscos. É óbvio que a gente não acerta todos, né? Mas isso foi um aprendizado que a gente teve durante essa jornada de crescimento, mas e continua aí, né? Cada dia mais desenvolvendo. Mas eu falo também, tem aqueles leões que não é que a gente não vai matar, que às vezes a gente tem que desviar, que é aquilo que faz a gente retroceder ou paralisar. Legal. Porque eu falo que tudo numa empresa, ela é urgente. Mas o que é a prioridade? Porque senão a gente vai ficar apagando incêndio o dia inteiro e não vamos produzir efetivamente. Mi, você está falando então que prioridade é um ponto fundamental para que a gente consiga. O que mudou dessa sua rotina e dessa prioridade quando você tinha lá a primeira loja para hoje que você tem mais de 300 lojas espalhadas pelo país? Tá, a gente fala, Lincoln, que a bandeira do Brasil ela é escrita ordem e progresso, né? Mas lá no início, a gente teve que fazer o progresso antes de colocar a ordem. Legal. Porque quando nós começamos o negócio da Pescova, nós começamos sem recurso financeiro, né? Na época, nós fomos montar a primeira loja e ia ficar tipo 300, 400 mil, e eu levantei 30 mil emprestado, a Márcia 30 mil emprestado, e a gente falou assim, ó, já paga o pedreiro, tipo isso. E o restante a gente foi realmente buscando no parcelado. Não aconselho, mas foi a forma que a gente achou de construir o nosso negócio. Legal. Então, eu falo que a diferença de hoje é porque hoje a gente já consegue colocar ordem. No início, quais foram as decisões importantes que nós tomamos, né? A gente ia tentar fazer e buscar fazer um CNPJ rico e o CPF ia ficar um pouquinho para trás nesse tempo. Porque o problema dos empreendedores hoje, Lincoln, que a gente percebe, é porque eles querem, no primeiro ano, já colocar o CPF rico e, como se diz, rapar o CNPJ. E essa conta não fecha para o que a gente queria fazer, porque a gente já tinha alinhado dentro do nosso plano de negócio, um negócio de médio e longo prazo que a gente sabia que ia expandir.
Então, a gente precisava de tomar decisões assertivas. Então, nesse período, a gente trabalhou com progresso. Vamos vender loja, vamos implantar, vamos crescer. E aí, depois, a gente coloca ordem na casa. E aí, quando foi 2 anos e meio depois, a gente já tinha um caixa mais Quantas gordo, um lojas, mais ou caixa menos, Mi? maior. A gente já tinha 100 lojas, cento e Caraca. pouquinhas lojas. Até porque, Lincoln, eu vou te contar uma coisa. Franqueadora, as pessoas idealizam muito assim, tenho 10 lojas, 20 lojas, estou rico. Você não chega nem no ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio hoje de uma franqueadora, ele gira em torno de 50 lojas a 60 lojas. Caraca. Então, na ABF, eles falam que 70% das franqueadoras não têm 50 lojas. Ou seja, a conta não fecha. E nós tínhamos essa consciência do ponto de equilíbrio. Então, nós fomos trabalhar fazendo o progresso, e quando a gente começou a criar caixa, a gente foi colocando a ordem. Legal. Não porque a gente não sabia, mas porque o caixa não deixava. Para a gente contratar a gente, eu preciso de ter caixa. Sim. E aí, como que muda essa situação para hoje também, igual você falou, na minha rotina? Antes, eu tinha uma rotina muito operacional, porque eu e a Márcia trabalhávamos de 14 a 16 horas por dia, porque a gente acabava tendo que fazer praticamente 70% da operação. No início, a Márcia ia de ônibus inaugurar a loja, ela ficava mais nessa parte de implantação, e eu na parte ali de venda, de atendimento ao franqueado. Só que hoje as coisas mudaram. Hoje eu já estou muito mais na parte estratégica. Às vezes ando ali pelo tático, mas hoje nós já temos 55 funcionários internos dentro da franqueadora para atender toda a nossa rede, que hoje, dentro do nosso principal propósito, que é a empregabilidade, temos mais de 5.000 colaboradores. Que legal, através da rede. Isso. E sempre foi com essa ideia de já criar uma franquia. Vocês nunca tiveram aquela ideia de criar uma loja e ser de você. Sempre já teve essa ideia do equity, vamos falar assim. Isso. Na verdade, no primeiro momento era uma loja. A ideia do equity, ele veio quando a gente estava montando a marca, uma pessoa virou para a gente e falou assim, isso é uma franquia, vocês já fizeram uma pesquisa de mercado? Eu falei assim, não. Ela virou e falou assim, por isso que eu falo que a gente tem que ficar muito atenta para ouvir as pessoas. Sim. E a gente pegar aquilo e tentar colocar no papel, será que funciona? Eu falo que todo empreendedor, ele tem medo do plano de negócio, porque ele já quer atropelar, mas aqui não. Quando nós tivemos esse insight, essa pessoa nos trouxe, nós fomos fazer um plano de negócio. Gente, será que isso é viável? Será que isso dá certo? E aí fomos fazer o plano de negócio, o plano de negócio fechava para ser uma franquia, até porque franquia tem que dar lucro, senão não faz sentido franquear, né? E aqui o nosso objetivo é que o franqueado tenha lucro para poder prosperar e contratar cada vez mais pessoas. A gente fala que isso é a prosperidade, é o transbordo mesmo, você gerar emprego e transbordar na vida do outro. Legal. E aí, quando nós inauguramos a primeira loja, o projeto da franqueadora já estava pronto. Legal. Porque o que nós pensamos? Eu e a Márcia temos essa metodologia de vida. A gente acredita que o trem vai passar, mas você tem que estar pronto. Ninguém vai te colocar dentro do trem se você não estiver pronto. As pessoas, às vezes, ficam esperando uma promoção, Lincoln. Não, quando eu for promovido, eu me preparo. Não existe isso. Ninguém vai te promover se você não estiver pronto. Sim. E aí, foi nessa ideia que nós fomos. E no dia da inauguração, nós já tivemos pessoas perguntando por franquia. Isso foi em 29 de outubro de 2018. Que legal. Pré-pandemia ainda? Pré-pandemia. Quando foi em fevereiro, a gente vendeu a nossa primeira loja. Em junho, nós já tínhamos 10 lojas vendidas. Que legal. A pandemia, meu filho, foi um caso à parte. Então, como que você lidou, né? Porque você recém tinha aberto as lojas e recém estava com essas primeiras lojas sendo implementadas que você tinha vendido. Como foi isso? Qual foi a principal skill que fez vocês superarem a pandemia? Lincoln, essa pergunta eu acho super relevante, porque, assim, quando a pandemia chegou, a gente achava que ia durar 15 dias. E ela foi protelando. E aí, eu e a Márcia, a gente é muito ligada ao nosso estágio emocional. A gente entendeu no nosso processo, até porque a nossa vida é de
nessa área de desenvolvimento de pessoas, ela já vem há muitos anos, nós trabalhamos em outras empresas multinacionais, e aí, quando a gente estava nesse momento, a gente falou, cara, o emocional vai quebrar as pessoas, ou a gente vai ter que segurar, e também o quanto a gente vai investir financeiramente. E a gente decidiu apostar tudo, Lincoln. A gente falou, cara, nós vamos rapar caixa, vamos rapar conta pessoal, mas a gente vai sobreviver. E se a gente sobreviver, a gente vai sair mais forte. E qual foi a estratégia? Nesse momento, a gente criou um projeto que chamava Fecha Escova 2.0. É óbvio que a principal tarefa nossa era ser psicóloga de vários franqueados, porque eles estavam numa situação, alguns tinham acabado de abrir a loja, né? E era extremamente difícil. E segundo, a gente queria movimentar a rede. Então, a gente criou muito treinamento, porque a gente sabia que se a gente treinasse a rede, eles iam sair cada vez mais capacitados, então, a hora que a rede abrisse, a gente ia estar muito melhor. Nós criamos, nesse momento, como a rede era 100% escova, na época, só serviço, nesse tempo, a gente lançou 6 produtos de tratamento para poder gerar renda para o franqueado, para o consultor, que eles zeraram, né? O consultor de linha de frente, o escovista, o maquiador, ele só tem se ele produzir. Sim. E aí criamos esse modelo. Criamos também um pacote de escova futura. Nós começamos a vender pacote para as mulheres usarem. E as pessoas aderiram, sabe por quê? Naquela época existia uma sensibilização também, né? Até porque parte disso era tudo revestido para a rede, para sustentar. Nós ficamos aí 1 ano sem cobrar nada de franqueado. Mas qual foi, para mim, a estratégia matadora para a gente ter deslanchado? A gente entendeu numa conversa, meu marido falou assim, a maior empresa hoje dentro da pandemia é o Aluga-se, o que tem de imóvel para alugar, porque as pessoas fecharam as portas e estão entregando imóveis. E aí eu falei, cara, é isso. Nós tínhamos mais de 50 lojas vendidas e sem ponto. O que nós conseguimos? Nós conseguimos pontos que a gente jamais conseguiria. Ponto de Barra da Tijuca, ponto de Copacabana, ponto de Jardins, oportunidade. E o preço lá embaixo, porque as pessoas precisavam de alugar. Então, a gente usou essa estratégia do ponto certo e com uma precificação. Até porque, quando a gente vai trabalhar ponto, a gente sempre olha o ponto com o marketing natural, quanto aquilo pode trazer de visibilidade para a marca, né? Isso como se fosse um outdoor, tu disse. Exatamente, exatamente. O quanto isso me traz de retorno. E na pandemia nós conseguimos pontos que a gente jamais conseguiria. Batel, em Curitiba. E aí, para mim, essa foi a estratégia que a gente saiu da pandemia mais forte, porque aí a gente já estava inaugurando loja. Agora era assim, ó, pode abrir 2 dias. Nesses 2 dias a gente estava inaugurando loja. Pau quebrava? A gente não parou. A gente sabia que uma hora ia acabar. Legal. Né? Legal. E quando nós saímos, e quando nós saímos, graças a Deus, conseguimos sair mais forte. Tá, e me conta, você até citou aí um pouco que você já teve uma carreira no mercado executivo, né? Trabalhando em empresas como tá aqui pra gente na Avon. Isso. O que para você pode trazer de aprendizagem para nossa audiência que mais faz a diferença quando a gente fala de gestão de pessoas? Porque hoje você está falando de quase 5.000 colaboradores indiretos, 50 dentro da companhia, né? E desses momentos aí de alta e baixa que você passou. O que você mais se desenvolveu ou desenvolve aí nos seus liderados quando a gente fala do assunto gestão de pessoas, cabeças? A Avon foi para mim uma escola e foi aonde eu descobri o que de fato eu gostaria de fazer, né? Legal. Porque quando eu trabalhava lá, eu trabalhava com contratação, treinamento, desenvolvimento, geração de emprego e venda comercial. Então, eu trabalhava toda nessa pragmática. Eu cheguei a liderar 30.000 mulheres da rede de venda direta. Que legal. Então, a gente tinha um fluxo muito grande de treinamento. Então, as revendedoras, isso. Exatamente, com as revendedoras. E eu tinha também uma equipe de gerentes que me ajudava a gerenciar essas pessoas. Então, eu tinha CLTs abaixo de mim, que era uma equipe preparada, e ainda tinha as revendedoras. Mas o que eu acho fundamental nesse ponto? A gente aprendeu dentro da Avon também
a regionalizar, estava até falando isso hoje para um grupo de empresários, regionalizar a pessoa certa no lugar certo. Quem eu vou colocar para atender o tipo de cliente? E isso a gente aprendeu muito forte, porque eu atendia bairros de classe A, classe B, classe C, quando você aprende a nichar o seu negócio, quando ele cresce muito, né? Uhum. E na Festa Escova a gente faz exatamente essa rota. Quando começamos a crescer, começamos em Aspiral, começamos por Goiânia e fomos nesse âmbito. Então, assim, às vezes as Legal. pessoas falam assim, nossa, elas têm sorte, né? Na verdade, graças a Deus, nós somos filhas amadas do Senhor, Ele tem nos Amém. abençoado abundantemente, mas a gente também teve escolas Competência. da vida, escolas de outras empresas que nos trouxeram até aqui. Legal. E se você fosse dar uma dica assim para quem está começando a entrar nesse modelo de franquia, né? O que foi inegociável para ti, desde as suas primeiras lojas até hoje? Tá? Para quem está comprando uma franquia, a primeira coisa que eu falo é escolher um modelo certo que você gosta de trabalhar. Exemplo, hoje nós temos o modelo de produto e o modelo de serviço. Quando Legal. eu fui entrar para o negócio mesmo de empreender, a primeira coisa que eu falei, eu quero produto, eu quero pagar boleto, eu quero mexer com estoque, eu quero mexer ali com balcão, ou eu quero serviço, trabalhar com gente, não ter aqueles boletos enormes para pagar, mas Sim. fazer uma gestão. Então, a primeira coisa, eu acho que a pessoa precisa de entender aonde ela quer estar. Segundo, eu acho que ela tem que avaliar muito bem o plano de negócio. As pessoas, elas querem dar um passo maior do que a perna, né? E Ah, a gente sabe disso. E é óbvio que tem coisa que eu falo que a gente tem que ir pela fé mesmo. sim. Mas tudo que a gente pode mensurar os riscos, a gente deve mensurar, né? O quanto eu vou investir, o quanto eu vou gastar, né? Quanto de retorno aquilo me dá. É óbvio que eu também acredito que quem for empreender em franquia, deve olhar quem está por trás dessa franquia, principalmente quais são missão, visão e valores, Lincoln. Eu estava aqui MPV. com uma rede de franqueados, uma rede, não, alguns franqueados no workshop essa semana, e eu falei exatamente isso. Eu falei sobre os nossos valores de transparência, verdade, entregas Legal. extraordinárias, né, fé. Então, se ele tem algum desses valores que ele não concorda, pode vir, porque pensa ele lidar com isso todos os dias, Sim, né? sim. Então, eu acho que as pessoas, quando for franquear, têm que entender se elas concordam e se aquilo faz sentido para elas. Porque os valores, quando colocado em xeque, eles vão impactar e aquilo não vai dar certo. Justo. A Fast Escova, ela conseguiu democratizar o mercado de beleza, né? Então eu consigo ter Isso. um preço fixo, né? Em Uhum. qualquer lugar que eu entendi do país, sem hora marcada. Onde estava a oportunidade de negócio que vocês enxergaram e que vocês exploraram? Meu filho, uma dor que a gente tinha ido num treinamento de beleza, não tinha dinheiro para fazer uma escova, não tinha tempo, não conseguiu marcar horário, não conseguiu marcar agenda. Caraca! E aí, esse professor virou e falou assim: talvez a sua ideia de milhões ela esteja na sua maior dor, porque às vezes você resolve a sua dor, você resolve do outro. Aí eu pensei assim: nossa, eu só queria fazer uma escova. Ah, aí não consigo. Eu não consigo, não tenho dinheiro, Legal, não tenho cara. tempo. E aí, naquele momento, a Márcia fala, né, são os downloads que Deus nos dá, os downloads do Total. céu. E eu falo que há muitos anos também, Lincoln, eu orava para Deus me dar uma ideia. Eu sempre acreditei que a minha vida financeira, da minha família, pudesse mudar com uma ideia. Até porque o que a gente vê é isso, as pessoas mudam a vida Sim, quando elas têm alguns insights, mas tem que ter a execução e a com prática. certeza.
E quando eu tive esse momento, eu desenhei, né, no WhatsApp, inclusive isso saiu na Marie Claire, já saiu na Forbes, já saiu no UOL, essa Que história do animal. WhatsApp. E em 15 minutos eu desenhei um modelo de negócio e mandei para a Márcia. Eu falei, Márcia, vamos abrir um salão, senhora marcada, a mulher chega a hora que ela quer, e tem 10 funcionários, e vai ser um rodízio, Que e vai legal. custar R$ 49, porque a gente só pode pagar R$ 49. Eu nem tinha feito plano de negócio, já tinha colocado Sei. o preço, né? E virei para ela e falei, gente, tipo uma festa escova. Aí ela virou para mim e falou assim, vamos, e com esse nome. Fecha escova. E aí tudo começou, né? E o Legal. pontapé inicial foi fazer um plano de negócio, entender que o negócio era lucrativo, entender que realmente era uma dor das mulheres, porque quando a gente contava Todo mundo, as mulheres uau. falavam, onde tem isso, eu quero. E aí a gente entendeu que poderia realmente ser um sucesso, e que é hoje, graças a Deus. Legal. E aí, como que foi esse braço do Fast Spa? Uhum. Há 2 anos atrás, eu e a Márcia começamos a sentir essa outra dor, que é a dor de querer e desejar um lugar para você ter um bem-estar, fazer uma massagem, se cuidar, mas a mesma burocracia. Nunca tinha horário, nunca tinha tempo, era caro, era burocrático. E aí a gente falou, cara, vamos criar um Fast Spa, alguma coisa, isso há 2 anos atrás. O mercado do wellness já estava em desenvolvimento, a gente já via esse mercado. A Márcia é muito dentro desse mercado fitness, ela adora, né, tudo que é voltado para saúde, bem-estar, ela é muito mais ligada a isso do que eu. Legal. E aí, há 2 anos atrás, nós registramos essa marca, Fast Spa. Mas não conseguimos um ponto, a gente ainda não tinha achado a chave do negócio, e continuamos orando, melhorando o plano de negócio, entendendo melhor o modelo, e o ano passado nós achamos um ponto interessante, que sempre com a metodologia, né, que a gente tem de visibilidade, de marketing É o mesmo natural, da Fast Escova. mesmo da Festa Escova. E aí decidimos realmente pilotar. Pilotamos aqui em Goiânia, sem hora marcada, desburocratizamos esse mercado de spa, trouxemos um preço justo, e nesse 1 ano nós atendemos 10 mil clientes. E Uau. aí entendemos que realmente o negócio era eficaz, sólido, e abrimos para franquia. Nos primeiros 6 meses, aí já vendemos 25 franquias. Animal. E o ano passado mesmo a gente já inaugurou 5 lojas, e esse ano a gente pretende inaugurar mais 30 lojas. Animal. E Mi, com a mesma estratégia do aspiral que você fez na Fast Escova. Então, você está replicando um modelo que deu certo, só que Uhum. agora é uma nova dor, vamos falar assim. Agora, no Fast Spa, eu não estou usando o modelo aspiral. Por quê? Porque o dia que eu soltei o Fast Spa, o primeiro que eu entreguei o modelo para poder franquear foi para o meu próprio franqueado. Justo, sua base de Então, cliente ativa, exatamente. franqueados. Então, o que aconteceu? Nesse primeiro momento, eu já vendi para Belém, eu já vendi para São Paulo, aí Animal. eu já vendi para o Brasil inteiro, porque eu já estou validada nesses lugares, né? Legal. Então, o meu primeiro cliente foi o meu franqueado, e isso, Lincoln, para a gente é muito importante, porque é uma forma da gente validar o trabalho que a gente está fazendo na Frescova, O porque ninguém vai sucesso da Fast comprar, Escova. ninguém vai comprar um outro negócio se não tiver indo bem o primeiro, né? Total, total. Então, agora a gente já partiu de uma outra frente, hoje a gente já está aí partindo para o Brasil inteiro. Legal. Bem, a gente está indo aqui para os minutos finais, mas eu queria entender. Você me disse que teve uma sócia desde o começo do negócio. Toda vez que a gente fala em sócios, a gente, né, assim, das empresas que até a gente atende aqui na LB, etc., é difícil, né, cada um ter a sua caixinha, é difícil o relacionamento. O que se daria de dica para quem está começando uma sociedade ou quem é sócio para assim, ter um sucesso na sociedade como você tem com a sua sócia? Engraçado que ontem eu estava falando isso com uma pessoa, né? Eu Legal. estava ali mentorando, e ela tá nessa expectativa de trazer um sócio para o negócio dela. E eu falei assim: olha, se eu puder dar uma dica, eu sempre falo o seguinte: primeiro, essa pessoa ela tem que compartilhar dos mesmos valores, da mesma visão, não falo nem sonho, mas da mesma Uhum. visão.
Agora, um ponto para mim que é determinante para o sucesso, Lincoln. Eu sei que tem gente que vai concordar e tem gente que não. Um dos pontos que eu e a Márcia nós temos muito sucesso são dois. Primeiro, a gente é transparente, a gente fala tudo uma para outra. A gente só fala o como. Por quê? Porque eu sei quem ela é e ela sabe quem eu sou. Então a gente não concorda com tudo, mas a gente se respeita em tudo. E outra coisa, o que é feito aqui dentro da empresa? Aquilo que é bom para a marca. Então não tem vaidade. A gente se Legal. exime de vaidade. Outra coisa, nós usamos a força de cada uma. Então, se eu sou boa nisso, eu vou tocar isso. Se ela é boa nisso, ela vai tocar isso. Mas a gente transita uma com a outra. Eu não faço o trabalho dela, mas eu sempre estou ali, ela está me perguntando o que você acha e tal. E é a Legal. mesma coisa comigo. E, para mim, o mais importante, eu e a Márcia, nós temos o mesmo estilo de vida. O mesmo bolso, o mesmo tamanho de bolso. Por que que eu falo isso? Um dos maiores conflitos que eu vejo em sociedade é porque, às vezes, um é muito melhor financeiramente que o outro. Ele tem uma visão, valores, necessidades Sim. diferentes. Isso. E quando isso, no dia a dia, é colocado dentro da empresa, pode não dar certo. Ainda mais Porque na um tem mais velocidade, né? Exatamente, um tem mais necessidade que o outro, uma tem um estilo de vida diferente, todo final de semana eu estou viajando, de 15 em 15 dias, enfim, e aí não tem aquela união de falar assim, cara, nós estamos igual, nós estamos juntos. Isso, para mim, eu vejo como algo extremamente relevante, sabe? Animal. E eu e a Márcia, a gente tem essa consciência. Agora, eu quero trazer um ponto, me veio aqui agora, Por um ponto favor. também importante, Lincoln, em sociedade. A Márcia, ela é muito estudiosa, e ela começou a se desenvolver, a estudar, fazer cursos, né, a amadurecer. Foi para São Legal. Paulo, e aí ela voltou e falou assim, Michele, eu estou aqui, eu estou nessa jornada, você vai ou você vai ficar? Eu falei assim, minha filha, eu vou no teu rabo, tô pegando carona, tô Vou pegando pegar seu carona, vácuo. vou pegar seu vácuo. E fui junto, porque assim, se eu virasse e falasse, Márcia, eu vou ficar, ia chegar um determinado tempo da sociedade que ia ficar muito discrepante e Muito poderia não bom. dar certo. Então, eu acho isso muito importante. Também trazer o outro, puxar, desenvolver. Assim como eu também tenho as minhas habilidades, e ela fala, eu falo, Márcia, eu vou ir para esse caminho. Ela fala, estou indo atrás. Então, Legal. Uma isso parceria mesmo. também eu acho importante, para não criar essa lacuna muito distante de sócios. Legal, legal, Mi. E você teve na NRF agora, né? Maior insight que Sim. você trouxe, assim. Se fosse falar um insight que você falou assim, cara, esse aqui, para os próximos meses aqui, eu vou aplicar dentro do meu negócio. Lincoln, 80% lá só se fala em tecnologia. Certo. IA, gate de pagamento e tudo mais. Mas no final de tudo, o que funciona é uma cultura forte, com gestão forte, com pessoas, com clima positivo na empresa, até porque quem vai usar a tecnologia são as pessoas. Legal. Então, no final de tudo, o negócio é a gestão de pessoas. Quando eu parto para chão de loja, experiência do cliente. O cliente hoje não abre mão de uma boa experiência, ele não abre mão de qualidade, ele não abre mão. E outra coisa, né? As pessoas falam, a loja física vai morrer. E lá se falou totalmente ao contrário. A Cara, loja física está cada vez mais viva, só que ela está se modificando diante das experiências, porque as legal. pessoas não pararam de consumir, Lincoln, elas só estão consumindo de forma diferente. Animal, animal. Independente da tecnologia, pessoas é o que vai fazer você ganhar o jogo, Não né? tem jeito, é pessoas. Animal, animal. Bom, a gente está indo para os momentos finais aqui, Mi, e a gente tem um quadro que é o momento Dali para não tomar-lhe. É um quadro Maria Gabriela, né? Joga a Oh, pergunta para ti. Ó, às vezes assim você vai querer ficar em cima do muro, mas a ideia é a gente explorar
um dos lados, tá? Até porque nada aqui foi combinado, gente. Então, Né? o que Nem vier pauta ela vai recebeu. sair. Nem pauta. Ó, Mi, escalar rápido ou proteger o padrão da marca? Tempos diferentes. Escala Legal, rápido, depois você protege. legal, legal. Crescer unidades ou fortalecer quem está dentro da rede? Primeiro você cresce, depois você fortalece. Boa. Tecnologia como prioridade, essa aqui você já respondeu, ou cultura como base? Acho que aqui já Cultura como base, 100%. falou durante o podcast. É. Liderar de perto ou confiar e delegar de longe? Os dois. Na verdade, você tem que delegar, estar presente sem estar, né? Porque eu tenho hoje funcionários fora de Goiânia, então hoje eu tenho um time em São Paulo, tenho um time no interior de São Paulo, tenho um time Legal. no Sul, no Nordeste, então não tem jeito de eu estar em loco. Mas é óbvio que a gente estar presente sem estar. Legal. Crescimento acelerado ou negócio sustentável? Primeiro você cresce acelerado, depois você coloca para sustentar. Não tem jeito de sustentar aquilo que não cresceu. Justo! Bom, para a gente fechar, qual o conselho que você daria para as mulheres que estão querendo empreender, escalar um negócio, para não perder o propósito no meio do caminho? As mulheres, isso até algum tempo atrás a gente estava conversando com o pessoal do Sebrae. As mulheres, quando elas empreendem mais que os homens, principalmente pelo fato, quando elas vêm para a maternidade, né? Eu falo que gerou uma mãe, gerou uma empreendedora, porque ela quer fazer algo, mas não quer abrir mão de estar com seu filho. Então, ela acaba abrindo mais negócios, mas são as que mais fecham. Por que que elas fecham também em tempo muito rápido, antes dos 5 anos? Porque a mulher, quando ela vai gerar um negócio, ela gera muito no emocional. Então, o que eu falo para a mulher? Seja intensa, seja emocional, não perca a sua feminilidade, mas use as alavancas da racionalidade. Faça um plano de negócio, entenda números, entenda resultados, e se você não sabe, chama alguém para te ajudar. Porque sem esse embasamento racional, o negócio não vai prosperar por muito tempo. Animal, animal. Mi, muito obrigado pela sua participação. Mais uma Meu vez. querido, obrigada a você. Gente, foi sensacional, adorei esse bate-papo. Que energia, Lincoln, obrigada mesmo, viu? Foi uma Dali honra. para o Tomale. Você que está aí, se inscreve no canal, não perde os nossos episódios e até o próximo. Dali para o Tomale. Valeu.